Esse arrocha é pra você que achou que eu tava aqui sofrendo. Ha! Queridos! Hoje eu vim falar sobre um tema um pouquinho chato. Vocês podem ter visto nos outros vídeos que eu sempre falo muito bem de Portugal e eu amo morar nesse lugar, mas precisamos falar sobre preconceitos. E hoje eu vou falar pra vocês a minha experiência. É claro que existem outras pessoas com outras experiências, então eu gosto sempre de frisar que isso é o que eu passei, ok? Não é uma coisa generalizada. Muita gente me pergunta se eu sofro algum tipo de preconceito pelas minhas tatuagens. Quem sabe, quem já viu o vídeo das tatuagens sabe que eu tenho muitas e que é uma coisa que eu adoro. Inclusive eu já fiz mais depois daquele vídeo, então acho que tem que refazê-lo. Mas é assim, nunca sofri preconceito diretamente por ter tatuagens. O que acontece às vezes é que as pessoas são curiosas e vão te perguntar significado, ou vão perguntar se doeu, por exemplo, essa do pescoço. Muita gente me pergunta, fez muita impressão quando fez e tal. Mas não é nada de outro mundo, ou que apontem o dedo. Às vezes as pessoas olham com certos olhares curiosos, mas é uma coisa normal, nunca chegaram pra mim falando merda por causa disso. Inclusive, quando eu e a Bruna fomos para Barcelona, foi uma coisa muito engraçada, porque tem que passar pelo detector de metais. E pronto, passei, e quando eu passei aquilo tem que tirar o casaco. E quando eu tirei o casaco, eu tava com uma t-shirt embaixo. Então dá pra ver muito as tatuagens. E o pessoal ficou olhando assim, o pessoal que trabalha no aeroporto ficou olhando, e quando eu passei, um moço de lá comentou com a moça assim, olha, você viu que era esse piercing que eu tenho aqui no freio? E só que ela falou um pouquinho alto, ele falou um pouquinho alto, então eu vi ele falando com ela. E eu peguei, olhei pra trás e ri. E aí, acho que eles se sentiram à vontade e perguntaram, nossa, aí que tanto de tatuagem, dói mais pra traçar ou pra colorir? E a gente começou a rir, tipo, naquela fila que normalmente é tensa, a gente começou a rir e comentar rapidinho sobre tatuagens e foi uma coisa engraçada, sabe? E seria um lugar mais formal ou um pouco mais sério e não foi. Eu acho que o português tem a noção que se ele não gosta de tatuagens, ele não faz. Simples, ok? Se a tatuagem tá em mim, o problema é meu, o corpo é meu. Então acho que as pessoas têm mais noção dessas coisas do que no Brasil. Xenofobia, o fato de ser brasileira. Outro tipo de preconceito é a xenofobia, e nós sabemos que pelo fato de estar em outro país, eu corro o risco de sofrer xenofobia. Inclusive já sofri, mas indiretamente. Por exemplo, ninguém nunca enfiou a mão na minha cara, brasileira, não sei o quê. Mas, por exemplo, em algumas entrevistas de trabalho, às vezes eles olham e, brasileira, sabe? Ainda tem algumas pessoas que têm um pensamento ridículo de que toda brasileira é puta e que vem aqui pra roubar os maridos das outras mulheres e tipo... Mas isso tá acabando, esse pensamento tá acabando. Há uns anos atrás era muito pior, mas diretamente eu nunca sofri esse tipo de preconceito. Tem melhorado muito, até porque, assim como tem muitos brasileiros aqui em Portugal, tem muito português no Brasil também. E acho que essa troca de cultura é muito importante e as pessoas têm que deixar esse tipo de preconceito de lado. Muitas pessoas me perguntam sobre racismo, como os portugueses são com as pessoas negras. E desculpa, gente, mas eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque como vocês veem, eu sou branca e eu não consigo te dizer como é o racismo aqui em Portugal, porque eu não sofro por racismo, eu não sou uma pessoa negra para te dizer se é agressivo, se não é, eu nunca sofri racismo. Então eu sugiro que se vocês querem saber sobre o racismo em Portugal, vejam vídeos de pessoas negras que moram em Portugal. Porque um branco não vai saber te falar sobre isso bem. E todo mundo sabe que eu sou casada com uma mulher, então as pessoas perguntam muito sobre o preconceito, sobre minha orientação sexual. Vamos corrigir nos comentários, não é opção sexual, é orientação. E não, nunca sofri preconceito pela minha orientação sexual e acho que
ok, pode alguém ter sofrido, mas estou falando da minha experiência e é uma coisa que tem melhorado muito. Aqui as pessoas não ligam muito para a sua vida, entende? Elas não se metem muito na sua vida. Acontecem sim uns olhares tipo, curiosos, mas é normal, entende? Não é nada, nossa, meu Deus, olha aquilo. Então, acho que não tem problema nenhum. Eu e a Bruna, a gente anda de mãos dadas na rua, normalmente, sem problema nenhum. A gente janta junto, a gente vive uma vida de casal normal, entende? Eu acho, claro, que as pessoas têm que saber os limites das coisas, e isso é independente da orientação sexual. Você sendo heterossexual ou homossexual, você tem que saber, por exemplo, que não é pra você ir pra rua e ficar se agarrando e se comendo no meio da rua. Isso é feio se for um homem com uma mulher, se for duas mulheres ou se for dois homens. Então é isso, desculpem se o vídeo ficar um pouquinho grande, mas é porque é um assunto um pouco delicado. Eu tô dizendo da minha experiência e nem tô entrando na questão dos comentários de internet, porque tipo, brasileira de merda, não sei o que, volta pro seu país. É ridículo, porque tá atrás do computador falando um monte de merda é muito fácil. Então é isso, meus amores, um beijo, tchau, tchau.